Muito bem, vamos lá, ó, com Dailins revelando detalhes sobre o seu passado na igreja. Pra quem não sabe, a Dailins aí participou do The Voice. Segundo o chat, ela é a compositora da música Penhasco, da Luísa Sonza. E ela já gravou com o Vitão e tal. E bora ver isso aqui, porque sempre tem histórias muito boas nisso aqui. Vamos ver. Simbora. Eu sei qual é. Então, quem... É uma igreja em células. Que tem um encontro com Deus. É uma igreja em células, muito famosa pelos seus encontros com Deus. Encontros com Deus que eu participei. Você participou? Eu já participei de vários. Eu preguei... Ó, pra quem não tá ligado, gente, ó, igrejas evangélicas do lance das células, que são pequenas reuniões e tal, elas têm um rolê chamado o Encontro com Deus. Esse lance do Encontro com Deus, ele é o evento. Eu já participei, a Aline, que tá aqui no chat, também já participou. Eu nunca tive a chance de participar de organização disso, porque eles tinham uma ordem de hierarquia de umas paradas que eu já não concordava muito. Mas participei de encontro e vou falar pra vocês. Vou contar aqui ao longo desse corte a minha experiência, pra vocês verem como é loucura no caldeirão. Até em um... Mentira. Eu cheguei a pregar em encontro. Como é que era pregar? Eu pregava... Eu quase uma pastora, Eu gosto né? de falar, né? Então, assim, eu gostava... Quando eu tive a oportunidade de pregar em um encontro, eu pedi pra ficar com a palavra da graça, né? Pra variar, porque eu não... A graça... da graça de Deus. Uma coisa eu queria Priscila falar... Alcântara, assim, na época a gente... Tipo isso, eu acho que já tava... Já tava ali. Já tava tentando entender, nossa, Deus, né? Gracioso e tal. Mas eu lembro que eu pedia pra pregar, porque eram várias... Quem já foi no encontro com Deus, assim, terror psicológico... Hoje, vendo de outra perspectiva, eu vejo que terror psicológico que é. Você chega na sexta-feira... Exato. Já foi, né? Eu acho que muita gente já deve ter ido. E outra coisa... Que a gente... Funciona assim, galera, ó. A igreja que faz o encontro, qual é o lance do encontro? Que, inclusive, com os anos, o encontro foi incorporado na igreja católica, tá? As igrejas católicas, chamadas de carismáticas, incorporaram o rolê do encontro. Eles vão botar outro nome, mas é a mesma parada. Então, como é que funciona? A galera, você vai pra um lugar distante, tá? No meu caso, era uma chácara da igreja, que você fica 2 dias inteiros lá. Então, você sai sexta-noite, passa o sábado e fica até o domingo final da tarde. No domingo final da tarde, você parte direto pra igreja, chegando do encontro, onde você é recebido apoteoticamente, tá? É tipo um retiro, exatamente, é tipo um retiro. Só que, qual é o lance do encontro? É que ele é um retiro pra gente que é nova na igreja. Então ele te dá um choque gospel, meu amigo. Total. Rola umas biruleibadas. A gente tá falando, ninguém pode saber, tá? Porque eles fazem um voto de silêncio. Olha aí, ó. Fiz essa parada quando eu era católica, foi traumático. Isso do qual ninguém pode saber o que tá acontecendo. Ah, isso! Tem esse detalhe! Putz, tem isso! Modere seu linguajar. Existe um código que você não pode contar o que acontece no encontro. Você é ensinado sobre isso. Você só pode falar uma coisa sobre o encontro. Quando te perguntam como é o encontro, a sua resposta é sempre uma. O encontro foi ou é tremendo. É só o que você fala. E lá vamos nós. Caraca, déjà vu, nem lembrava disso. Acontecendo, então a gente vai contar um babado fortíssimo aqui. Não, então, era complicado. Que aí na sexta-feira você chama... Primeiro que todo mundo na minha cidade de Goiânia, todo mundo, você pergunta quem já foi pro encontro com Deus? Todo mundo já foi pro encontro com Deus. Porque tem uma hora que você tem que levar alguém pro encontro, senão você vai ficar em falta com o seu pastor. Exato. Senão o pastor não ganha, não sei, o trocado dele. Não sei o que acontece, que aí do nada a gente... Olha aí, ó. Como é o encontro, o melhor está por vir. Total. Foi na época que bombou essa música do Kleber Lucas, né? O melhor de Deus ainda está por vir. A gente tá levando as mesmas pessoas todo final de semana. Todo final de semana. Pra ir pro encontro. Ninguém aguenta mais. Pô, gente, isso é verdade. Tem gente que vai pra encontro 3, 4 vezes. Eu só fui uma e não queria mais saber. Tanto que teve épocas que a galera começou a achar que eu tava meio afastado. Aí começaram a perguntar, tu não quer ir pro encontro? E eu falando, jamais, já fui uma vez, já tá maluco? É claro que no esquema do rolê, o encontro... Eles criam novos encontros, né? Aí na sexta-feira fala sobre... a primeira mensagem é que todo mundo vai pro inferno. Justamente. Na sexta-feira, todo mundo chega lá, tipo, mó mood estranho, assim. Ah, detalhe sobre o encontro, tá, gente? Quando o encontro começa, você faz um voto de silêncio. Então, até o domingo, geralmente meio-dia, é voto de silêncio. Você não pode falar com ninguém. Porque a ideia por trás é que você abra os ouvidos para escutar Deus falar com você. Então, é voto de silêncio. E 1 milhão de palestras. Sério, gente. 1 milhão de palestras.
começa, tipo, 8 da manhã, só que você acorda, tipo, 6, porque você tem que acordar e tomar banho e comer uma galerona, né? Tomar banho, tomar café, leva tempo. Mas tem esse lance do voto de silêncio, hein? Né, e separa os homens das mulheres. Porra, é verdade! Eu tava esquecendo, tem isso também. Os homens são separados das mulheres. Verdade. De boa. Daí a primeira palavra eu esqueci qual que é, mas não é consequência do pecado, mas é tipo isso. Aí tá. Peniel. Peniel, O peniel. Obrigada. Cara, no meu peniel, É no peniel. eles botavam uma lanterna na minha cara. Eu tinha que ajoelhar na grama. Era no escuro, eu ajoelhado assim na grama. E eles botavam uma lanterna na minha cara e falavam assim: confessa teu Puta pecado merda. agora. Caralho. Presta atenção que é importante, pessoal. Era isso mesmo. É assim, chat, ó, vou explicar pra vocês. Os caras apagam a luz, fica ali a meia luz, começa a tocar uma música gospel, né? Ó, se liga. Porra, cadê? Eu fechei. Peraí. Aí, ó. Cadê? Pô, não abri tudo aqui. Aqui, ó. Com a luz apagada. E aí o pastor falando: confesse seu pecado! Confesse seu pecado! No escuro, cara, no escuro. Porque é muito mais fácil de você confessar alguma coisa no escuro. Porque ninguém tá vendo. Pra estourar o áudio é de propósito. É de propósito, tá? No escurão, ó. Você não vê, porra. E aí você fica mais suscetível a confessar. Tá ligado nisso? E aí que tá. Qual é a doideira, gente? Isso já rolava no meu tempo, que é... Qual é o racional por trás, né? Porque assim, existe um versículo da Bíblia que fala assim, ó. Confessem os pecados uns aos outros. Só que isso aqui é usado, na minha opinião, eu já pensava isso de uma maneira meio estranha, meio errada. Mas aí qual é o lance? Quando você pede pra uma pessoa confessar pecados, entenda que você vai ouvir umas doideiras. Porque as pessoas têm história. Tanto que anos depois, eu fui vendo que várias pessoas que eram líderes, e que nessa época eram essas pessoas que ficavam lá, confessa seu pecado, pode falar comigo, elas ficavam biruleibo das ideias, porque elas escutavam uns absurdos. E eu lembro que no meu caso, era triste na minha vez, por quê? Porque, mano, eu não tinha nada de estranho pra contar. Eu sempre tive uma vida meio mequetrefe, assim, sabe? Meio chata. E eu senti que a pessoa que tava lá no Confesse Seu Pecado comigo, ela não tava acreditando. Como que esse cara não tem nada? Eu não tinha nada pra contar. E ela ficava lá e o som tocando. Não há ferro! Olha aí, ó. Cara, traumático. Eu dei uma crise de pânico por conta da música e da gritaria. A galera falando que era o Espírito Santo. Exato. Gente, vocês imaginam isso, né? Alguém que tá confessando histórias, pecados. Cara, a pessoa tá contando aquilo com o coração partido. Então ela tá chorando, tá gritando, aquela música tocando no escuro. E aí falava, confessa em nome de Jesus, mata a tua carne. E era uma coisa assim, sabe? E aí a gente tinha que ir lá se ajoelhar e eu assim, apavorado com toda aquela situação. E o louco é que parece que... Olha aí, ó. Eu também já inventei pecado pra enturmar. Pô, é exato. Os encontros com Deus... Que a galera chocada atrás das câmeras. Não, os encontros com Deus são lugares Nós muito, vontade de chorar, real, muito né? afastados. Muito, afastado. sim. No qual você não consegue... se comunicar. Tipo, Essa é a não- briga. Justamente, ó. Tanto que eu ouvia histórias lá que, quando os encontros rolavam em lugares mais próximos da cidade, tinha gente que só pulava o muro e fugia, mano. Então, grande parte da bizarrice que você aceita quando você tá no encontro, você aceita porque você tá preso, você tá num lugar afastado. Como é que você vai embora? Não consegue se comunicar, você fica sem celular, sem computador, sem nada. Você Sem não pode nada. falar, é voto de silêncio, né? Não, o meu não tinha essa... O meu tinha. Gato. 3 dias em Era silêncio. pesado. E eu só falava com meu pai, porque ele era pastor, né? Então, tipo assim, eu Não, falava... se tivesse voto de silêncio pra mim, Geminiana, eu nunca teria me convertido. O meu tinha voz de Se silêncio. tivesse Cara. voto de silêncio. Não Mas tinha. o Davideira original, que tá no livrinho deles... Vou cortar. Mas enfim, eles faziam... porque um choque tem inicial. vários encontros, aí tipo... Eu lembro que quando eram encontros com, tipo, mais pessoas mais, tipo, discipuladores, aí às vezes tinha um votinho de silêncio. Às vezes eles faziam votos de silêncio, tipo, depois de uma pregação muito... Eu acho que depois da Peniel... Sim. Depois da Peniel, que todo mundo ficava assim, você tem que ficar agora... Ó, Introspectivo. olhando introspectivo pra, né? Você não tem medo de revelar essas coisas, Chocolate? Eu não. Muito pelo contrário, eu quero alertar as pessoas. Tanto que na minha época, eu já achava que tava meio errado algumas coisas. Depois, assim, ó, quando eu virei líder na igreja, eu comecei a ter acesso aos estudos, que é
Por que fazem o que fazem? E aí, 90% disso surgiu de um cara da Colômbia chamado César Castellanos. Ele que bolou todo esse esquema, ele que teve a visão dos 12. Porque qual é o lance do G12 aí, né? Igreja em célula. É basicamente que as pessoas façam aquilo que Jesus fez. Jesus fez 12 discípulos. Só isso. Então a ideia é, mano, você não precisa fazer 500 mil pessoas. Você só precisa ter 12 discípulos. Tanto que é por isso que essas igrejas em células, elas cresceram exponencialmente. Porque, pô, se cada pessoa faz 12 discípulos, olha o tamanho que isso fica, né? Então cresceu muito rápido. Então eu tive a chance de ler os livros desse cara. É óbvio que quando chegou no Brasil, os brasileiros mudaram tudo. Então, a primeira coisa que rolou quando chegou no Brasil, dissensão. Um cara chamado René Terranova pegou tudo que ele tinha ali e fundou sua própria igreja. Ministério Terra Nova. A igreja que eu fazia parte já vinha dessa dissensão, que demorou pouco tempo. O que eles fizeram também? A própria igreja. É o mais comum do mundo, tá? Se ver e se analisar e se avaliar. Aí eu lembro que o pastor ficava assim... mas isso é mentira, não existe inferno. Aí ele falava, e se for verdade? E aí todo mundo ficava teorizado. Meu Deus, e se for verdade? Meu Deus, tô indo pro inferno, meu Deus, fodeu. Aí no dia seguinte, aí falava da consequência do pecado. Olha aí, ó, eu fui aluno do guitarrista do Metal Nobre. Metal Nobre é uma banda de heavy metal gospel, né? E tive acesso ao mundo gospel por dentro, vendo os camarins e, mano, é só sobre dinheiro. Só sobre dinheiro. Então, galera... Consequência do pecado é a morte. E o diabo veio para roubar, matar, destruir, mas blá, blá, blá. Mas aí não chegava no eu vim para que tenha vida. Só falava do diabo, né? No consequência do pecado, justamente. Que é a morte. Aí geralmente tinha um teatrinho, né? Um teatro péssimo, inclusive. Já participei de alguns. Figurinos. Já participei de... né, porra? Tem o lance de um teatro lá. Gente, assim, é bem capenga, bem mambembe, mas choca a pessoa que não tá acostumada, tá? Porque durante uma palestra culto, tá lá de boa, do nada aparece um cidadão mascarado de capiroto. Falando que vem pra matar, roubar e destruir. Aí você imagina, você tá lá 2 dias, sem falar com ninguém, e aí dependendo da sua vida, você tem mais predisposição a ficar surpreso com isso. Olha a Aline contando aí, ó, uma mina entra correndo do nada gritando, exatamente. De alguns. Sim. Cara... Eu sei. Já participei de alguns, o Jardim do Inimigo, né? Jardim do Inimigo. Não, será que foi esse que eu participei? Aqui Gente, vocês estão vendo como é tudo igual? É literalmente, gente, um copia e cola. Vocês estão vendo? É igual, porra, a experiência pra todo mundo. Filhinha dos demônios lá. Aquele que tem uma música. Só que eu acho que é antes do Amor de Deus esse, né? Ai, eu já não Aqui sei. tem tantas. E é babado, aí, tipo... O grande rolê é que quando você tá... Isso eu acho que é pra qualquer situação, né, amigo? Tipo, quando você vai pra um rolê e você fica 3 dias sem celular em algum lugar e a sua energia tá voltada pra aquilo... Todo mundo... Imagina, igual o período da libertação. Tá todo mundo... Isso pra mim, hoje Tinha olhando... gente até vomitando no meu. Isso olhando hoje é uma das partes mais chocantes. Sim. Ele falou sobre vomitar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu li um livro espiritual, gospel, há uns anos atrás, chamado Porcos na Sala, onde pastores contam as suas experiências expulsando demônios. E eles falam nesse livro que existiam alguns sintomas que eram muito comuns quando eles expulsavam um demônio. Aí eram basicamente 3 coisas. Em geral, quando eles expulsavam demônio, a pessoa vomitava. Então, pra essa galera, vomitar é um sinal de o demônio tá saindo. E aí eu lembro que uma que me chocou muito era o espirro. E eu lembro que desde então, depois que eu li esse livro, toda vez que eu espirrava, eu fazia graça, né? Eu falava, ei, sai um demônio. As pessoas achavam que eu tava sendo ousado demais. Eu falava, pô, tá no livro, caramba. Que eu me lembro, eu fico, gente... Grande parte desses livros, gente, a ideia era chocar o crente, né? Eu não ficava chocado, eu fazia graça, né? Como que eu me prestava isso? Como que eu achava isso normal? Porque era a única coisa que eu conhecia, então realmente pra mim... Era normal. Então, você coloca as pessoas enfileiradas. Também separado pro homem e mulher. E aí, eu confesso... Imagina 200, 300 pessoas repetindo a mesma coisa. Eu renuncio. Então, vira uma mantra. Um mantra. Mano, é bizarro. Aí todo mundo... Eu confesso, renuncio, me arrependo por mim e pelos meus antepassados. Se eu já me envolvi... Esse papo do antepassado... Com...
Aí começa o preconceito religioso. Aí começa, se eu já me envolvi com Umbanda, se eu já me envolvi com maçonaria, se eu já me envolvi com espiritismo, se eu já me envolvi com Allan Kardec, se eu já me envolvi com maconha, se eu já me envolvi com bebida, com álcool, se eu já me envolvi, se eu já transei antes do casamento. Ou seja, todo mundo levanta a mão. Sim, todo mundo. Aí todo mundo tá espiritado, endemoniado pra todo mundo. Aí tem uns ou outro que tem aquelas experiências, né, que a gente vê, que a gente vive, que até hoje eu não fico assim, não sei de onde surgiu, porque quando uma pessoa fica gritando, chamando alguém deve aparecer. Até hoje eu não sei dizer o que é, o que não é. Eu sei de coisas que eu não acredito. Hoje em dia eu não sei como você pensa. Hoje em dia eu não acredito em inferno. Nem eu. Tudo. Na verdade, assim, eu sou agnóstico ateísta. Eu queria que você me explicasse. Eu te explicando, eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre isso, porque talvez eu me identifique. Tá, então, eu não acredito na Bíblia, tá? Acho que a Bíblia é um livro, assim, muito arcaico, que é uma compilação de várias coisas, diversos escritores naquele tempo, e foi muito manipulada ao longo do tempo, porque não tem como manter uma verdade total durante todo o tempo que ela existe e que ela é utilizada. Na minha visão, eu não acredito na Bíblia, principalmente na forma literal dela. Eu acho que hoje em dia tem até alguns movimentos que eu acho mais sensatos de pessoas que acreditam parcialmente na Bíblia. Sim. E sabe o que é? Parece que eu tô escutando conversa de Natal da minha família evangélica. Mas sabe qual é o problema, galera? Que é o seguinte, ó. Eu acho que a partir do momento que pregar o evangelho se tornou um negócio, isso é problemático por dois motivos. Porque aí, pra poder manter o negócio, gente, as pessoas vão fazer aquilo que é o mais fácil, que é o medo. Então, é falar pras pessoas, o inferno existe aí, hein? Olha o perigo. E, cara, quem esteve próximo de evangélico dos anos 90 pra cá, até os anos 2000, era basicamente teologia do medo. O mundo vai acabar, o fim do mundo vem aí, anos 2000. Então, era basicamente isso. E o outro problema, gente, é que existe uma enorme massa de líderes religiosos no Brasil, por N razões, cara, que são pessoas que têm pouco acesso a estudo. E aí, ó, não é que uma pessoa que tem pouco acesso a estudo ela não possa ser um líder religioso. Não é isso. Mas é que tem um monte de gente com pouquíssimo acesso a estudo e que tá ensinando um monte de coisa errada, cara. Baseado em leitura errada. A pessoa não aprende nada. Aí, mano, ela vai ensinar o quê? Vai ensinar doideira. Então está muito cheio no Brasil. Mas tá aí, gente. Eu só queria compartilhar com vocês um pouco de como é que funcionava o encontro com Deus. Doideira, né? Ih, doideira! Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.